Paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui junto, né? Para poder estudar a Bíblia. É muito importante quando nós estudamos a Bíblia junto. Eu quero levar vocês para Mateus. Primeiro eu peço ao Todo-Poderoso que nos abençoe, nos conceda graça para que nós possamos entender cada momento da nossa vida, as Escrituras, e possamos ser abençoados com paz, com saúde, com prosperidade, principalmente com sabedoria. É o pedido que faço ao nosso eterno, soberano Criador, em nome de Jesus. Mateus 19, versículo 27, um pouco antes, Jesus se deparou com aquele jovem rico lá. O jovem rico, ele queria saber como fazer para herdar a salvação, né? E Jesus falou que ele tinha que guardar os mandamentos. E ele falou: tenho guardado desde a minha meninice, desde criança eu tenho feito isso. E Jesus falou: então falta só uma coisa para você, vai vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Isso aí ficou na cabeça dos apóstolos. Os apóstolos ficaram meio pensando, né? Ficou pensando. Poxa vida, a gente ficaram conversando entre si. A gente acabou deixando tanta coisa, né? Deixamos as pescarias, acabamos deixando todas as coisas para poder seguir Jesus. E aí, no versículo 27, Pedro não aguentou a coceirinha na garganta, né? Resolveu tomar a palavra. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eu estou lendo aqui no tablet, disse-lhe, falando para Jesus, eis que nós, os apóstolos, nós aqui, deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Uma pergunta para Jesus, colocando Jesus no canto da parede. Falei, poxa, não tô vendo lucro nenhum. A gente anda dia e noite por aí, passa fome e sede, é maltratado, as pessoas até muitas vezes pegam pedra para tirar, né? No caso, a Bíblia fala em Jesus, né? E Pedro estava um pouco preocupado agora, em nome dos apóstolos também, ele estava preocupado e queria uma resposta. Porque o que Pedro estava esperando de Jesus? O que os apóstolos esperavam? Bom, a princípio, amados, eu quero dizer para vocês que os judeus, na época, eles estavam dominados pela Roma. Estavam dominados por Roma. Ele só veio deixar de ser dominado agora, né? Agora, em 1948 para cá. Mesmo assim, os outros países querem dominar eles, né? Mas o que eles mais sonhavam é ter um... Ó, chovendo, que bom. Ter aí o que eles tinham com Davi. O seu território, a sua vida. Se alguém pusesse a cara com eles, morriam. Davi ia lá e matava. Fazia guerra, vencia. O sonho dos judeus era esse. Os judeus não sonhavam cá para nós. Os judeus não sonhavam em ir para o céu. Eles não sonhavam de ter irmãos, que era gentil. Eles sonhavam, tinham um sonho que envolvia apenas Israel.
Não, nós queremos ter um nosso lugar e dominar e viver na nossa terra. Terra essa que Deus prometeu para Abraão, Deus deu para Abraão, e eles conquistaram, através de Josué, eles conquistaram a terra. Então a preocupação, preste atenção, a preocupação deles era ter uma terra deles onde tivesse liberdade. Liberdade, tivesse o seu povo. Eles não vivessem dependente dos romanos. Eles não vivessem sobre o jugo dos romanos. Eles queriam ser livre. Livre. Entenderam? Essa era a ideia deles. Então, no versículo 28 de Mateus 19, Jesus dá a resposta. Mas eu quero trazer a resposta para vocês de Mateus 19, 28 e o versículo 29 também. Ao que lhe disse Jesus, Jesus disse a Pedro: em verdade vos digo a vós, todos vocês aí, que me seguiste, que na regeneração, quando eu vim para regenerar a terra, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, que é o trono de Davi, vocês vão sentar também sobre 12 tronos. Os 12 apóstolos vão sentar sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Vai julgar as 12 tribos de Israel. Aqui Jesus parece também que estava simplesmente focado nas tribos de Israel. Mas a ideia era um pouco maior, né? Então, no versículo 29, Jesus disse: todo, agora ele está englobando também o gentil. Está englobando todo. E todo que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e ainda herdará a vida eterna. Muito bom esse texto, né? Mas eles estavam seguindo Jesus. De repente, Jesus é preso, morto, e eles começam a dizer, viu, acho que a ideia já era. A ideia era furada, Jesus está morto, e acabou. Tudo não passou de um sonho ou pesadelo. Agora não tem mais nada, né? Então, eu acho que não tem... Acabou tudo essa história. Mas Jesus ressuscita. Agora eu quero perguntar para vocês, porque Jesus, certa vez, falou para Pedro, Pedro, eu lhe darei a chave, né? No caso, deve ser Mateus aí 18, né? Eu lhe darei a chave, o que você abrir será aberto, você fechar também será fechado. E sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja. Mas aonde nasceu a verdadeira igreja? Onde que nasceu a verdadeira igreja? Será que foi em Jerusalém ou foi em Roma? Quais as ideias dos apóstolos?
inclusive Pedro, que nós já comentamos agora há pouco. Atos 1:6, Jesus já estava ressuscitado. Jesus estava ali ressuscitado. E estava ali, ressurreto, sem problema agora. Os apóstolos olharam para Jesus e começou a passar pela mente deles. Acho que agora sim. Acho que agora ele vai formar um exército e vai tomar o reino de Israel. Aquilo que aconteceu em 48. Nós vamos passar novamente, agora nós vamos formar um exército, vamos guerrear contra Roma, fazer o que os macabeus fizeram. Vamos guerrear, vamos lutar, vamos tomar nossa terra de volta e vamos ter nosso povo de volta. Era essa a ideia. Eles não tinham ideia de ir para o céu. Não. Isso não passava pela cabeça deles. Passa pela sua, talvez, mas pela deles, não. Então, em Atos 1, versículo 6, eles perguntam para Jesus: é agora, Senhor, agora que o Senhor está bonitão, ressuscitado, tal, todo poderoso, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Só que eles continuavam pensando em Israel. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus, ia muito mais além que isso. O projeto de Deus não era só restaurar Israel. O projeto de Deus ia muito mais além, né? Aí Jesus ainda parece até dar uma mal resposta para isso. Olha, não cabe a vocês. Ele não disse não cabe a mim, no caso dele. Disse não cabe a vocês, apóstolo, querer saber o desígnio de Deus. São coisas que o Pai tem lá em sua mão, em sua mente. Deixa para ele resolver essas coisas. Tá? Então, Jesus os manda ficar em Jerusalém. Falou, vocês ficam em Jerusalém. Ficar aonde? Jerusalém. Vocês ficam em Jerusalém até que do alto seja revestido. De fato, eles ficaram em Jerusalém. Até o dia do Pentecoste lá, tal. Quer dizer, muito mais, eles ficaram muito mais tempo. Nós vamos ver aqui que eles ficaram lá. Então a verdadeira igreja nasceu em Jerusalém. Não nasceu em Roma, nasceu em Jerusalém. Porque nasceu com Jesus, com os apóstolos. Então Jesus falou, fica em Jerusalém até ser revestido. Depois vocês devem ser minha testemunha. Primeiro em Jerusalém. Vocês vão ser minha testemunha, vão falar quem eu era, o que aconteceu comigo, o que fizeram comigo, qual é o meus projetos. Então, vocês vão ser testemunha minha em uma cidade chamada Jerusalém. Não mais. Jerusalém é o primeiro lugar que vocês vão pregar. Certo? Jerusalém. Depois, vocês vão pregar na Judéia. Judéia é um território no qual está Jerusalém. Jerusalém está situada dentro da Judéia. Então vocês vão pregar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, que é um território. E depois em Samaria, que é outro território, que fica um pouquinho acima. E só depois é que vocês vão para
lá para cima, para outros estados, para Síria, para aquele lugar para lá. Só depois que ele cita até o confim da terra, ou seja, Galileia e outros países. Mas a princípio era Jerusalém, depois Judéia e depois Samaria. Bom, vale lembrar que o núcleo onde nasceu a verdadeira igreja de Deus é em Jerusalém, não em Roma, em Jerusalém. E quando foi que eles começaram a pregar em outros países? Quando foi que eles saíram do território da Judéia, de Samaria, e foram para Galiléia, para outros lugares? Quando foi isso? Nós vamos ver aqui. Bom, em Lucas, capítulo 24, versículo 45 a 48, ali diz que então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, que o Cristo deveria padecer e ao terceiro dia ele deveria ressuscitar dentre os mortos. E que em seu nome deveriam pregar o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Só que isso não entrou na cabeça deles, começando por Jerusalém. Todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48. Mas vós sois minha testemunha destas coisas. Então, meus amados, ninguém tem certeza que Pedro tenha sido bispo de Roma. Não. Tudo é achismo, tudo é colocação por conta, né? Não, ninguém tem certeza que Pedro tenha sido bispo de Roma. E se Pedro foi um dia bispo de Roma, não sabemos quando, certo? Até porque a gente sabe que Pedro permaneceu por muito tempo. Se ele foi bispo de Roma, a gente não sabe quando nem por quanto tempo. Até porque Pedro permaneceu em Jerusalém por muitos anos. Por muitos anos. Ainda depois que ele permaneceu em Jerusalém, ele fundou outras localidades, outras congregações que ele fundou. Ele foi bispo em Antioquia, foi bispo em algum outro lugar. Então a gente nem sabe se ele foi bispo mesmo em Roma. As pessoas dizem que Pedro foi papa em Roma. Vale lembrar que Pedro era casado. Certo? Talvez Pedro nunca tenha ido a Roma. Talvez Pedro nunca tenha sido bispo em Roma. Isso é o meus conhecimento. Pode ser que você tenha algum conhecimento que eu não tenho dentro da Bíblia. Certo? Se você tiver um versículo bíblico que prova que Pedro esteve sendo bispo, pelo menos bispo, talvez ele tenha ido para Roma para morrer. Mas se ele foi bispo em Jerusalém, em Roma, e está escrito em algum lugar, fale para mim onde é que é. Não adianta você vir aí com certos mentirosos aí do século IV, século III, porque tem muitos caras lá que eram mentirosos também, escreveram coisa para se vangloriar. Até Atos, final do Ato 7, versículo 60, 59, 60, a igreja ainda estava em Jerusalém. Nem tinha espalhado, nem tinha ido para, nem tinha ainda sido espalhado para a Judéia. Nem tinha. Aí lembra da historinha da vaquinha? Da vaquinha, eu vou só dar um pequeno detalhe. O cara que vivia só da vaquinha, tirava leite, vendia e comprava o que comer e tratava dos filhos só com a vaquinha.
Um dia o sábio passou lá, empurrou a vaquinha dele, matou a vaquinha dele. Aí ele aprendeu a trabalhar e cresceu na vida. Era isso que estava acontecendo com os apóstolos. Nessa época, a igreja ficou muito feliz ali em Jerusalém. As pessoas começaram a repartir o que tinha, e a prosperidade, era só alegria, só alegria. Né? Era só alegria. E no final, acho que no ato 8, foi que a igreja começou a espalhar. Acontece que Deus viu que o povo estava muito feliz demais. O povo estava de boa. Mas cadê a expansão do Evangelho? Jesus disse ser de minha testemunha aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que eles fizeram um núcleo. Só ficaram em Jerusalém. Quem sabe 20 anos, 25 anos, 30 anos, eles ali. E não saíram de Jerusalém. Quem que estava pregando em outro lugar? Quem é que estava dando testemunho de Jesus em outro lugar? Aquelas pessoas que aceitaram o Evangelho no ato 2. Que Pedro fez aquele primeiro sermão lá e mais de 3.000 almas se converteram de todos os países, de vários países. Eles saíram e estavam falando do amor de Cristo. Mas cadê os apóstolos, discípulos de Jesus? Onde eles estavam? Dentro de Jerusalém. Só na festança. Agora as pessoas vendiam propriedade, trazia, colocava no pé deles, era riqueza e mais riqueza. E eles estavam ali. Só que Deus falou, espera aí. Vamos mudar essa situação, não tem jeito. Meus amados, às vezes acontece coisa para nós sair do comodismo. Às vezes o comodismo nosso agrada a nós, mas muitas vezes não agrada a Deus. E nós temos que agradar a Deus, não podemos ficar muitas vezes no nosso comodismo. Certo? Então, a igreja ficou em Jerusalém e havia bonança. Então chegou as consequências. Começou as perseguições. No Atos 8, versículo 1, naquele dia levantou-se grandes perseguições contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia. Viu? O Saulo de Tarso, por exemplo, estavam junto ali. E começou a pegar as mulheres pro cabelo e tal, e bater nos homens, e as pessoas começaram a se dispersar. Viu? Jerusalém já não era mais lugar para ficar. Mas os apóstolos ainda continuaram ali. Depois de mais de 3 anos após a ascensão de Jesus, é que eles saíram de Jerusalém. Tá vendo? Eu falei 20 anos, né? Mas não é. Pouco menos. Então Roma estava muito distante. Eu vi um relato aqui que Roma estava a mais de 2.000 quilômetros. Mas eu fui ver pelo mapa aqui. Não sei se o mapa é mentiroso, mas parece que é 4.000 quilômetros entre Jerusalém e Roma. Viu? Mas que seja 2.000 e poucos quilômetros de Jerusalém a Roma. Naquele tempo não tinha avião não, filho, não tinha carro. Não tinha barco motorizado. Era tudo a remo, a vela, né? Não tinha a locomoção que tem hoje. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio. Não tinha o que tem hoje. Hoje você sai daqui do Brasil e vai para Roma. Tá, poucas horas está lá.
Aquele tempo não. Quisesse sair de Jerusalém para ir para Roma, 2.000 quilômetros, você tinha que andar meses. Não é assim, não. Andava 100 quilômetros, 150 quilômetros por dia no máximo, a cavalo. Né? 200 quilômetros, vamos dizer, a cavalo. Você não ia andar mais que isso. E parava. Agora você imaginou 2.000 quilômetros, vai ficar, são 15 dias viajando. E viajando por pessoas, por território desconhecido. Aonde você era forasteiro e estava correndo vários perigos. De fato, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ao fazer as viagens dele, ele se ferrou. Várias vezes ele se ferrou. Bom, Roma estava muito distante, cerca de mais de 2.000 quilômetros de Jerusalém, e não tinha carro, muito menos avião. Paulo foi um dos primeiros missionários a pregar ao gentil. Isso é fato, né? E fez 4 viagens, parece. Acho que na quinta viagem, acho que ele foi preso, na quarta, não sei. Ele já foi viajar preso na quinta, eu acho. E ele foi levado na quinta vez para morrer lá, em Roma. Pedro deve ter chegado em Roma, se é que chegou, por volta dos anos 60. Sei lá. Dos anos 45, 50, 60, por aí. Né? Porque até no ano 38, 39, ele estava lá. Sossegado lá em Jerusalém. Né? Filipenses 4, versículo do 10 ao 14. Aqui a gente vai, principalmente o versículo 13, nós vamos ver um versículo muito comum que as pessoas falam, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ver o que Paulo estava falando sobre isso aqui. Filipenses 4, versículo 10 a seguir. Ora, muito me regozijo no Senhor, por tendes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andavas lembrando-os, mas vos faltava oportunidade. Então, Paulo aqui ele está louvando, ele está elogiando os filipenses por lembrar dele, por ajudar ele nas viagens dele, onde ele estava. Os filipenses tinham cuidado com Paulo. Versículo 11. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com a circunstância em que me encontre. Paulo ele falou, viu, eu não me importava não, às vezes. Aqui no versículo 12 ele vai dizer, eu sei passar falta e sei também ter abundância. Para mim ter muita comida ou não ter nada, para mim eu não importava com isso não. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentados, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Para mim, tanto faz. Por isso é que ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Agora eu vejo aí, vou terminar de ler o 14 aqui. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Vocês têm me ajudado. Eu tenho passado vida dura, mas graças a vocês, o esforço que vocês têm feito, eu tenho tido muita coisa. Eu consegui sobreviver, né? E hoje eu vejo as pessoas, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas se começar a faltar alguma coisa, muitas pessoas aí, se não tiver uma carne, não tiver isso, tiver aquilo, fica aí murmurando. Parece o pessoal lá no deserto, saudade do Egito, né? Tinha caldeirão de carne lá. No Egito nós tinha cebola, pepino. Fica aí murmurando, e Deus odeia murmuradores.
viu? Murmura por pouca coisa, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha aqui, ali, uma coisinha qualquer. Ah, parece que o mundo já desabou, caiu tudo. Em 2 Coríntios, vamos ver mais uns pedaços difíceis que Paulo passou. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23 até o 33, são 10 versículos. Vamos ver a situação que Paulo passou. São ministro de Cristo. São ministro de Cristo? Uma pergunta. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Eu sou ministro de Cristo, ainda mais. Eu trabalho muito mais em prisão e muito mais em açoite, sem medida, e perigo de morte. Muitas vezes ele passou por perigo de morte. Aquilo que eu digo hoje, você sai também correndo perigo hoje. Tem muitos bandidos, né? Muitas pessoas que querem roubar a gente. Então não é fácil, é perigoso. Mas hoje você está dentro das cidades, tem polícia, tem tudo. Aquele tempo não, você entrava num estradão aí, viu? Você andava quilômetros e mais quilômetros para chegar num povoado, né? Versículo 24. Dos judeus, fui 5 vezes, recebi 39 chibatadas. Dos judeus. Apanhou dos conterrâneos. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo do mar, tentando nadar para chegar. Lembra lá acho que numa das ilhas lá, onde Paulo chegou, depois foi picado de cobra. Versículo 26. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha raça, os próprios judeus, os próprios romanos, em perigo dos gentios, que não gostavam dessas pessoas, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, porque Paulo trabalhava também, fazia tenda, em vigílias muitas vezes, em fome e sede passei, fiz bastante jejum muitas vezes. Muitas vezes eu senti muito frio, nudez, falta de roupa. Além dessas coisas exteriores, aconteceu fora assim, né, que eu sofri, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado das igrejas. Um sentimento profundo pelas igrejas que Deus tinha aparecido a ele, Jesus tinha aparecido a ele, e tinha recomendado para ele. Agora ele tinha uma missão para ele cumprir, ele estava cumprindo a missão dele. Quem enfraquece que eu, também não enfraqueça. Eu sou humano. Quem se escandaliza que eu também não abrase? Ele também tinha vontade de ter família, ter mulheres. Ele tinha vontade de... a mesma paixão que você tem. Vontade de beber, de comer, de fazer farra, de fazer sexo. Paulo também tinha. Ele tinha que suportar tudo isso. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto.
Então, meus amados, está aí. Em Damasco, onde ele foi, Damasco hoje praticamente nem existe mais, né? O que governava sobre o rei Areta guardava a cidade dos Chamacenos para me prender. Mas por uma janela desceram-me num cesto, muralha abaixo, e assim escapei das mãos deles. Meus queridos, a gente vê que a vida de Paulo não foi fácil. Então, muitas vezes a gente fala assim, será que a igreja nasceu em Roma? Meus amados, tudo isso é jogo furado. A igreja nasceu em Jerusalém, a igreja se espalhou depois de alguns anos, foi se espalhando. A igreja chegou a Roma muitos anos mais tarde, e a igreja não ficou assim, tomou posse de Roma, melhor prédio em Roma. Não, a igreja ficou lá escondida também em Roma, por muito tempo a igreja ficou escondida em Roma. Eu acho que a igreja lá só evoluiu mesmo próximo do século II, quando ali teve um presbítero lá que tomou conta lá, que acho que foi até colocado pelo governador de Roma, e foi colocado lá. E provavelmente derrubou o outro e ele foi colocado lá. Eu tenho alguns vídeos aí que explicam isso. Então, meus amados, não é fácil não, né? Não é fácil não. E eu peço a vocês que continuem comigo aqui, tá bom? Porque nós vamos ter muito assunto para poder falar. Nós vamos ter muita coisa para poder estar aí falando, estudando junto. Mas pelo menos a gente tem agora uma ideia de onde surgiu a igreja de Deus. E por onde ela passou, tudo isso aí é interessante nós saber. Que a igreja só se espalhou, até mesmo no ano 70, a igreja só se espalhou através das perseguições. Isso acontece até hoje. Hoje a igreja ela se enquadra ali, ó, dentro das quatro paredes, fica ali, não sai dali. Né? Ela não sai dali, ela fica ali dentro, não prega o evangelho, não faz mais nada. Fica ali. E aí as consequências vêm. Né? Aí o que acontece? Começa a sair. Deus permite que há desavença dentro da igreja, alguma coisa, para que os irmãos se espalhem. Estão entendendo? Precisa alguma coisa acontecer. Então, no ano 37, 38, por aí, da era comum, na nossa era, provavelmente aconteceu as perseguições, a igreja espalhou. Por vários lugares a igreja espalhou. Né? Para a Judéia, para Samaria, para Galiléia e para muitos lugares. Isso aconteceu no ano 70 também. Os cristãos estavam muito juntos. Aí aconteceu alguma coisa. Jesus já tinha profetizado sobre isso aí. E a igreja se foi. Talvez para o deserto, para vários outros países, para a África, para tantos outros lugares, a igreja se espalhou. Aconteceu também, isso aconteceu também no ano 300.
Depois do ano 313, que Constantino começou a tomar conta da igreja, a igreja também teve que se espalhar. Por quê? Houve muitas mudanças, eu não quero falar disso, mas houve muitas mudanças na igreja que os verdadeiros cristãos não aceitaram. E aqueles que não aceitassem as mudanças que Constantino colocou, teria que vazar. Certo? E foi o que aconteceu. Os verdadeiros cristãos foram embora. Os outros que ficaram, os que não morreram, tiveram que se apostatar, que se alinhar com o Estado. Tiveram que se alinhar com o Estado. Meus amados, deixa seu joinha. Não esqueça disso. Isso vai ajudar muito, tá? Se puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Se você caiu de paraquedas, claro, está passando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, faça isso agora, em nome de Jesus. Obrigado, meu querido, que Deus abençoe a todos. Ficam na paz. Até breve.